Oi pessoal, tudo bem? Hoje a nossa videoaula é desse casaquinho que a gente vai confeccionar utilizando o fio Anne da Círculo. Acompanhe aí na lateral do seu vídeo a lista de material completa que a gente vai utilizar. E se você quiser ver outros modelos de casaquinhos que já tem tutoriais aqui no canal, é só você acessar a nossa playlist clicando no botão que está aparecendo aí no topo do seu vídeo. Lembrando que essa peça estará disponível à pronta entrega na minha loja, ou se você preferir, você também pode encomendar. Vou deixar todas as informações na descrição desse vídeo e não esqueça de seguir a gente no Instagram, @eu.biaferreira, do jeito que está aparecendo aí na sua tela. Curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal e vamos começar. Bem, e antes da gente começar o nosso trabalho, eu quero falar com vocês sobre as medidas que vocês irão precisar para iniciar a peça de vocês. Eu tô aqui com uma pequena ilustração do corpo feminino, tá? Um desenho que eu preciso melhorar, ok? Mas eu acho que é suficiente para que vocês entendam o que eu preciso passar para vocês. A primeira medida que vocês irão precisar é a medida da circunferência do busto. Na tabela que está aparecendo aí na sua tela, estão as minhas sugestões de circunferência do busto para os tamanhos P, M, G e GG. Vocês podem seguir as medidas da tabela ou vocês podem fazer tirando as medidas diretamente no corpo de quem vai utilizar. Essa segunda opção diminui a possibilidade de dar errado, tá bom? Então, para tirar a medida do corpo, vocês irão pegar uma fita métrica, irão envolver aqui a região do busto, até que a ponta da fita métrica encontre novamente o corpo da fita, ok? Ok. E aí, vocês irão anotar esse valor. Para exemplificar melhor para vocês, digamos que eu vou fazer a minha peça para uma pessoa que tem 85 centímetros de busto, tá bom? Anotem aí o valor de vocês. A segunda medida que eu vou precisar é a altura da cava. Novamente, eu tenho aí a minha tabela com sugestões de medida e para quem quer tirar a medida da altura da cava diretamente do corpo de quem vai utilizar, o que que vocês irão fazer? Vocês irão pegar a fita métrica, colocar no ombro de quem vai utilizar a peça e vai medir de forma vertical até alcançar mais ou menos 2, 3 centímetros das axilas, tá bom? Olhem só, a axila tá bem aqui, que é o encontro do braço com o corpo, e a altura da cava vai um pouco mais embaixo, tá bom? Quanto mais embaixo, quem vai decidir é você. A gente tem realmente um padrão de altura da cava, que é a sugestão que eu dei aí na minha tabela, mas se você quiser mais profunda ou mais justa, você decide, tá bom? Então, aqui nas minhas anotações, eu vou sugerir a altura da minha cava como 20 centímetros, tá bom? 20 centímetros vai ser a altura da minha cava. Agora, pessoal, nós vamos falar do entremeio da peça. O que é o entremeio da peça? O que eu chamo de entremeio é esse detalhe bem aqui, que vai ficar mais ou menos no meio da peça. Ele vai ficar na região ali da barriga. É nessa parte aqui que a gente vai iniciar a peça. A gente não inicia a peça daqui até em cima, tá? A gente inicia do entremeio para cima, aí quando a gente faz a parte de cima, a gente volta pro entremeio e completa o comprimento que a gente quer da peça, tá bom? É por isso que o comprimento total da peça, a gente não precisa se preocupar agora, mas a gente precisa entender qual é o comprimento que a gente quer, do entremeio até o ombro, tá bom? Então, para isso, o primeiro passo é decidir no seu corpo onde vai ficar esse entremeio. Você quer que esse entremeio fique logo abaixo do busto? Não tem problema, pode ficar. Você quer que esse entremeio fique mais próximo do umbigo? Não tem problema também, pode ficar. Você quer que esse entremeio fique entre essas duas partes, mais ou menos na cintura? Também não tem problema, tá? Eu aqui vou sugerir, vou ilustrar aqui o meu desenho como se esse entremeio fosse ficar aqui na região da cintura, tá? Depois que eu definir o local que eu quero que o meu entremeio fique, eu preciso saber qual é a altura que esse entremeio tá dando. Então, eu vou pegar uma fita métrica, vou colocar no ombro de quem vai utilizar e vou medir, passando por cima do busto, tá, pessoal? Medindo de forma vertical até eu alcançar o local que eu quero que esse entremeio se inicie.
Ok, pessoal? Como exemplo, eu vou anotar aqui que a altura do meu entre meio, vai ser de 35 centímetros. Então, pessoal, como é que a gente vai fazer a peça? A gente vai iniciar aqui pelo entre meio, vai fazer todo o entre meio, depois a gente vai começar com o nosso ponto principal até a gente chegar ao ombro. Só que aí tem um detalhe, vai ter um momento que o nosso trabalho vai chegar bem aqui, olhem só, nessa marcaçãozinha aqui da cava do braço, ou seja, vai chegar o momento que a gente vai precisar abrir a cava do braço dos dois lados. Então, a gente precisa saber qual é essa medida bem aqui, ó. A medida que sai do início do entre meio até o momento de abrir a cava do braço. E como é que a gente vai encontrar essa medida? Para saber em que momento a gente vai começar a abrir a cava do nosso trabalho, nós vamos pegar a medida que a gente determinou para cá, olhem só, para a altura do entre meio. No meu caso aqui eu coloquei 35 centímetros. E dessa medida a gente vai tirar a altura que a gente determinou para a cava do braço, que no meu caso aqui é 20 centímetros. 35 menos 20 centímetros é igual a 15 centímetros. Então, essa medida aqui vai ser a altura do meu entre meio até a cava do braço. 15 centímetros, tá? Pessoal, essa aqui são as minhas medidas. Eu espero que vocês tenham entendido, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. Eu vou iniciar a peça pelo entre meio, vou fazer aqui todo o trabalho que eu tenho que fazer, construir o entre meio, depois passar para o ponto principal da peça e vou parar no momento em que eu chegar nesse valor bem aqui, que foi 15 centímetros. Esse é o meu valor, você precisa fazer os seus cálculos. Depois eu vou abrir as cavas do braço e vou trabalhar essas cavas até eu chegar no valor total que eu determinei para elas, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. Agora a gente vai para a prática. Vamos lá. E eu vou iniciar esse trabalho fazendo a amostra do ponto, tá? Depois, a gente passa para o trabalho no tamanho original, tá? Para fazer essa amostra, eu escolhi usar um fio mais grosso e uma agulha maior para facilitar, tá bom? Para que vocês consigam ver cada detalhe desse início de trabalho. E para fazer o seu trabalho, você precisa de um cordão de correntes que seja múltiplo de 8. Ou seja, você vai fazer 8 correntes, mais 8 correntes, mais 8 correntes, até você alcançar o tamanho que você precisa. E o tamanho que você precisa é a circunferência do busto que a gente anotou ali no começo desse vídeo, tá bom? Depois de você alcançar a medida que você precisa, você vai adicionar a esse total mais 2 correntes. 1, 2. Vamos pular a primeira corrente e a partir da segunda, a gente vai fazer um ponto baixo para cada corrente. Porém, a gente vai fazer esse ponto baixo pegando a alcinha de trás. Quando a gente coloca o cordão assim de lado, a gente percebe que tem ondulações. Cada ondulação dessa é uma alcinha que pertence a uma corrente. A gente vai fazer o ponto baixo nessa ondulação. Então, eu venho aqui, olhem só, aqui é a minha correntinha, onde eu vou começar a fazer os pontos baixos, vou virar ela de lado e vou colocar a agulha na ondulaçãozinha dela. Essa alcinha, ela costuma ser um pouquinho mais apertada que as duas da frente, então, se você fizer um cordão de correntes mais folgadinho, ajuda bastante, tá? E aí, eu vou fazer um ponto baixo para cada uma delas até o fim da carreira. Vamos lá. Chegamos aqui no final da carreira, olhem só. Vamos agora para a segunda carreira do nosso entre meio, subindo, fazendo 3 correntes. Essas 3 correntes irão equivaler a um ponto alto. Virei o trabalho, vou para o próximo ponto baixo e vou fazer o segundo ponto alto. Vou para o próximo ponto baixo e vou fazer o terceiro ponto alto. Formando assim um bloquinho de 3 pontos altos. Agora, eu vou fazer o ponto puff que envolve esses 3 pontos altos. Entretanto, como esse aqui é o primeiro e a nossa peça vai ficar aberta,
eu vou fazer esse ponto puff envolvendo apenas esses dois últimos pontos altos que eu fiz, tá bom? Então, eu vou laçar a agulha no fio, venho aqui depois das 3 correntes que eu fiz para subir, vou passar por trás dos outros 2 pontos altos, vou laçar o fio novamente e vou puxar lá pra frente. Vou repetir o movimento. Laço o fio, entro aqui no espaço depois das 3 correntes para subir, passo por trás dos 2 pontos altos, laço o fio novamente e puxo pra frente. Vou repetir pela última vez. Laço o fio aqui em cima, passo por trás, laço de novo e puxo lá pra frente. Agora, eu vou laçar mais uma vez e vou passar essa última laçada por dentro de todas que estão na agulha de uma vez, dessa forma aqui. Vamos pular o primeiro ponto baixo da base e no segundo a gente repete tudo de novo. Faz o primeiro ponto alto, vai para o próximo ponto, faz o segundo, vai para o próximo ponto, faz o terceiro. E a partir de agora, a gente envolve os 3 pontos altos entrando nesse espacinho aqui antes do primeiro. Olhem só, repetindo o mesmo movimento. 1, 2, 3. Laça mais uma vez e passa por dentro de todas que estavam na agulha. Pula o primeiro ponto, a partir do segundo, a gente repete tudo de novo e a gente faz isso aqui até o fim da carreira. Vamos lá. Então, assim está a nossa segunda carreira do entre meio. Fiz aqui o último ponto puff, na base restam 2 pontos baixos, vou pular o primeiro ponto baixo e vou fazer um ponto alto no último, encerrando assim a nossa segunda carreira. Vou virar o trabalho e vou fazer um ponto baixo para cada ponto. O primeiro ponto baixo vai ser em cima desse ponto alto que eu acabei de fazer. O segundo ponto baixo vai ser no ponto puff. Eu quero que vocês entendam o seguinte, se vocês tiverem dificuldade de localizar os pontos que vocês estão vendo aqui na frente de vocês, se vocês não estiverem conseguindo visualizar, a melhor maneira é vocês olharem por cima, quando a gente vê as trancinhas. Cada trancinha dessa é um ponto. Essa trancinha bem aqui, por exemplo, é a trancinha do ponto puff. Então, a gente laça aqui e faz um ponto baixo. Vamos para a próxima trancinha aqui e faz o segundo ponto baixo. Aliás, o terceiro. Vamos para a próxima trancinha e faz aqui mais um ponto baixo. E a gente vai fazendo isso aqui, ó, um ponto baixo para cada ponto, tá? Até o fim da carreira. Vamos lá. Chegamos aqui no finalzinho, aqui no último grupinho, tá? O que que a gente vai fazer aqui? Olhem só. Um ponto baixo aqui. Aqui eu tenho mais uma trancinha. A segunda. E aqui eu tenho mais um pontinho, olhem só, o terceiro. Só que aqui eu também tenho as 3 correntes que eu fiz para subir. Eu venho na correntinha mais alta e faço mais um ponto baixo sobre ela. Para vocês terem certeza que vocês fizeram a quantidade de pontos baixos exata, lembre-se o seguinte, você precisa aqui ter nessa carreira de pontos baixos a mesma quantidade de pontos baixos que você tem nessa aqui, tá bom? Não deve mudar a quantidade de pontos baixos. Agora, a gente vai subir para repetir essa carreira aqui dos grupos com pontos puffs. São 3 correntes para subir, que equivale a um ponto alto, 2 pontos altos seguidos. E aí, a gente faz aquele ponto puff pegando apenas os 2 pontos altos mais próximos da agulha, tá? Pula o primeiro ponto da base, no segundo ponto a gente repete tudo de novo e a gente faz tudo de novo, faz essa carreira e depois a carreira de pontos baixos sobre ela, tá bom? Então, eu vou concluir essas 2 carreiras que restam e volto pra gente passar pro ponto principal da nossa peça. Vamos lá. Bem, então aqui eu estou com o entremeio finalizado e agora a gente vai para a primeira carreira do nosso ponto principal. Para fazer a primeira carreira, a gente sobe com 3 correntes, que equivale a um ponto alto, e faz um ponto alto junto a ele. Vamos fazer aqui 2 correntes de separação, pular o primeiro ponto da base e no segundo a gente faz um ponto baixo. 5 correntes de separação,
pula 3 pontos da base e no quarto ponto a gente faz um ponto baixo, formando assim uma alcinha. 2 correntes. Vamos pular um ponto da base e no segundo ponto a gente faz 3 pontos altos. 1, 2, 3. Esses dois últimos pontos que a gente acabou de fazer, já é repetição desses dois aqui que inicia a carreira. Então, o que a gente vai fazer é só repetir isso aqui que a gente fez. 2 correntes, pula o primeiro ponto no segundo ponto baixo. 5 correntes, pula 3 pontos e no quarto, um ponto baixo, formando assim uma alça. 2 correntes, pula um ponto, no segundo ponto a gente faz 3 pontos altos juntos e a gente segue assim repetindo até o fim da carreira. Chegamos aqui no finalzinho da carreira, tô aqui com as 5 correntes que vão formar uma alça, vou pular aqui 3 no quarto ponto da base e vou fazer um ponto baixo. 2 correntes, vou pular aqui um ponto da base e aqui no último ponto eu vou fazer 2 pontos altos. Vou encerrar a carreira da mesma maneira que a gente começou, com apenas 2 pontos altos. Então, essa aqui é a nossa primeira carreira do ponto principal. Vamos para a segunda carreira. Para começar a segunda carreira do nosso ponto principal, a gente faz primeiramente 3 correntes, que equivalem a um ponto alto, mais uma corrente de separação. Vamos virar o trabalho e sobre o ponto alto seguinte, a gente faz outro ponto alto. Ficando aqui dessa forma. Vamos fazer 3 correntes. E sobre a alça, a gente faz um ponto baixo. 3 correntes. Vamos aqui para o primeiro ponto alto desses 3 e vamos fazer um ponto alto. Uma corrente de separação. No segundo ponto alto, outro ponto alto. Uma corrente de separação, no terceiro ponto alto, mais um ponto alto. Esses 2 pontos altos aqui, com essa correntinha de separação, já é repetição do início da carreira, tá? Então, a gente vai só repetindo. 3 correntes, um ponto baixo sobre a alça. 3 correntes, um ponto alto para cada ponto alto, separados por uma corrente. E assim a gente segue até o fim da carreira. Estamos finalizando aqui a carreira. Fiz o ponto baixo sobre a alça, vou fazer 3 correntes. Venho aqui no primeiro ponto alto dos 2 que encerram a carreira anterior e vou fazer um ponto alto. Uma correntinha. E vou fazer mais um ponto alto na correntinha mais alta das 3 aqui que encerram a carreira anterior, tá bom? Encerrando aqui a nossa segunda carreira do ponto principal, da mesma maneira que a gente começou. Agora, a gente vai para a terceira carreira do nosso ponto principal. Vamos subir fazendo 3 correntes que equivalem a um ponto alto, e agora a gente faz mais 2 correntes de separação. Vamos virar o trabalho, e sobre o ponto alto a gente faz outro ponto alto. Uma correntinha. E aí, a gente vai direto para aqueles 3 pontos altos separados por apenas uma corrente. Olhem só. Eu venho no primeiro ponto alto, faço um ponto alto. 2 correntes de separação. Vou para o segundo ponto alto e faço um ponto alto. 2 correntes de separação. Sobre o terceiro ponto alto, mais um ponto alto, tá? Esses 2 últimos pontos altos separados por 2 correntes já são a repetição aqui do início da carreira, tá bom? Agora é só a gente fazer tudo de novo. Uma correntinha, vamos aqui para o próximo, vamos fazer um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto, e assim a gente segue até o fim da carreira. Chegamos aqui no finalzinho da carreira, fiz aqui o último ponto alto, vou fazer uma correntinha de separação e vou aqui para os pontos que encerram a carreira anterior. Sobre o primeiro ponto alto, eu faço um ponto alto, 2 correntes de separação, vou pular a primeira correntinha, contando de cima para baixo, e vou fazer um ponto alto na segunda.
E assim a gente encerra a terceira carreira do nosso ponto. Pessoal, o nosso padrão é isso aqui. É montado por essas 3 carreiras. O que a gente vai fazer a partir de agora é repetir essas 3 carreiras. Repetir, 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 até a gente chegar no tamanho que a gente precisa. Eu vou mostrar aqui para vocês como fazer essa primeira carreira sobre a terceira, tá? Como começar a repetição. Então, aqui vocês devem lembrar que a gente iniciou a primeira carreira fazendo 3 correntes, virando o trabalho e fazendo um ponto alto junto dela. 2 correntes de separação. E aqui embaixo, a gente fez aqui um pontinho para formar a alça. Para a gente formar essa alça, a gente vai fazer esse primeiro ponto baixo nesse espaço aqui, ó, no espaço de 2 correntes aqui antes do segundo ponto alto da base. Então, nele a gente faz um ponto baixo. Vamos fazer 5 correntes. Vamos pular esses 2 pontos altos e no espaço aqui de 2 correntes, a gente faz um ponto baixo. 2 correntes. E no ponto alto seguinte, a gente faz 3 pontos altos. E aqui a gente já começa a repetir o que a gente já fez. 2 correntes. O primeiro ponto baixo a gente faz antes do ponto alto seguinte, tá? Da base. 5 correntes. Aí, agora, a gente pula os 2 próximos pontos altos. E aqui no espaço seguinte, a gente faz um ponto baixo. 2 correntes. E aí, a gente faz os 3 pontos altos sobre o ponto alto seguinte. E aí, a gente segue até o fim da carreira. Cheguei aqui no finzinho da carreira, fiz aqui 5 correntes para formar uma alça, vou pular esses 2 pontos altos e venho nesse espaço aqui fazer um ponto baixo para fechar a alça. 2 correntes. E agora é o seguinte, para ficar mais fácil a gente contar, eu venho lá de baixo para cima e conto 3 correntes. 1, 2, 3. E na terceira eu vou fazer 2 pontos altos. 2 pontos altos juntos, tá, pessoal? Não esquece disso. 2. Pronto. Então, aqui eu mostrei para vocês como é que vocês vão fazer a repetição da primeira carreira sobre a terceira. Então, de agora em diante, é só vocês repetirem o que vocês aprenderam aqui. Se vocês não lembrarem, não conseguirem lembrar como é que vai ser a próxima carreira, vocês voltem o vídeo até o momento que vocês terminam aqui a primeira e assistam como é a segunda, depois como é a terceira, depois como é a primeira novamente, até que vocês entendam e consigam fazer sem olhar. E vocês irão repetir isso aqui até quando? Até que a medida que vocês estão trabalhando alcance o momento de abrir a cava do braço, tá bom? Uma medidazinha que a gente já passou no começo desse vídeo. Ok, pessoal? Então, vamos dar continuidade e agora eu volto com o meu trabalho no tamanho original. Bem, pessoal, então assim está o meu trabalho. Nesse momento, eu já alcancei a altura que eu preciso para começar a abrir a cava do braço. E como vocês podem ver, a última carreira que eu trabalhei foi a carreira repetição da primeira, aquela onde a gente faz 3 pontos altos juntos, a alcinha, enfim. É sobre ela que eu vou começar a abrir a cava do braço. Então, eu peço a vocês que façam a mesma coisa, que deixem essa carreira como última carreira trabalhada antes de abrir a cava do braço. É possível abrir na repetição da segunda ou da terceira carreira? Sim, é possível, mas aí tem outros meios. E eu só vou mostrar em cima dessa, tá? Portanto, se vocês quiserem acompanhar certinho como eu vou fazer, eu sugiro que vocês deixem igual ao meu pra gente fazer juntos. Mas aí, se vocês quiserem fazer da outra forma, vocês só vão precisar se aventurar sozinhos, tá bom? É totalmente possível, ok? Então, agora, o que a gente vai fazer? A gente precisa descobrir qual a largura que está a nossa peça, tá bom? Qual a largura que está. Então, eu vou pegar aqui uma fita métrica e eu vou medir de uma ponta a outra. Bem rapidinho aqui, ó. O meu tá dando, pessoal, 84 centímetros. Meça aí o de vocês, tá? O meu tá dando 84 centímetros. Aí, o que vocês irão fazer?
vocês irão colocar a medida que vocês encontraram aí e vocês irão dividir por 4, tá bom? Todo mundo divide por 4. No meu caso, o meu resultado aqui deu 21. Façam os cálculos de vocês, tá? Esse é o meu resultado. Aí, vocês vêm novamente na fita métrica e buscam essa medida, esse resultado que vocês encontraram. Eu encontrei 21, olhem só, tá aqui. Aí, vocês irão medir a peça de fora para dentro. Dessa forma. Arrumem certinho, tá? Para vocês não medirem nem enrolado e nem muito esticado, tá? Tem que deixar certinho. Aí, vocês irão colocar o marcador na alcinha mais próxima da medida que vocês encontraram. Aqui está o meu 21, a alcinha mais próxima é essa bem aqui, tá bom? Pronto. Então, nesse momento, esse marcador está indicando que aqui a gente vai abrir uma das cavas do braço, mas a gente precisa fazer a mesma coisa do outro lado. Só que do outro lado, ao invés da gente medir, a gente vai ser mais prático, a gente vai contar a posição que está o marcador nas alcinhas. Então, aqui a gente tem a primeira alcinha, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e o marcador está na sexta alcinha. Eu venho aqui para o outro lado e conto de fora para dentro. A primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta alcinha. Nessa sexta alcinha, eu coloco o marcador e, nesse momento, as duas cavas do braço já estão marcadas. Vou dobrar aqui só para vocês verem como é que vai ficar a nossa peça, que o marcador fica bem no cantinho. Enfim, dessa forma. Pessoal, o que a gente vai fazer agora? Agora, a gente tem no trabalho 3 partes. Aqui a primeira parte, que é do marcador para fora, desse lado. A segunda parte, que é do marcador para fora desse outro lado. E a terceira parte, que é de um marcador para o outro no centro, tá? Que é onde a gente vai fazer as costas. A gente vai trabalhar uma parte de cada vez. E a gente vai começar aqui desse lado, onde a gente tá com a continuação do fio. Aqui é o seguinte, a gente vai começar desse lado seguindo reto, fazendo exatamente como a gente fez toda essa parte, tá? A gente vai começar exatamente do mesmo jeito, não vai mudar nada aqui por enquanto. Porém, quando a gente chegar aqui na cava do braço, a gente vai precisar fazer diminuições tanto no fim quanto no início da carreira, tá bom? Então, a gente vai subir aqui, normalmente, como você aprendeu. Agora é a vez da gente começar a repetição da segunda carreira. E quando a gente chegar aqui próximo do marcador, eu volto para mostrar para vocês o que a gente vai fazer. E aqui a gente tá chegando no finalzinho da carreira. Restam aqui apenas um leque antes da alça, onde está o marcador. Vou fazer aqui 3 correntes, um ponto alto no primeiro ponto alto, uma corrente, um ponto alto no segundo ponto alto, uma corrente. E agora, esse terceiro ponto alto, eu vou fazer da seguinte forma. Lacei aqui o fio, vou entrar no ponto alto da base, lacei de novo, puxei. Tô com 3 laçadas na agulha. Vou laçar e passar essa quarta laçada por dentro das 2 primeiras. Ficando 2, eu vou parar aqui e vou fazer um outro ponto alto. Só que esse outro ponto alto eu vou fazer na alça, na terceira corrente. É fundamental que vocês prendam o ponto na corrente e não só coloquem por dentro da alça, porque senão ele vai ficar saindo do lugar, tá bom? Então, eu vou laçar o fio, venho na terceira corrente, entro na terceira corrente, laço, puxo, laço, passo por dentro das 2 mais próximas. E agora, eu vou fechar esses 2 pontos altos juntos. Dessa forma, tá bom? Vou fazer aqui 3 correntes para iniciar a outra carreira. 1, 2, 3. Vou virar o trabalho e eu vou aqui pro segundo ponto alto. Essa carreira agora é a repetição da terceira carreira, tá? Vou fazer 2 correntes e vou fazer um ponto alto no terceiro ponto alto. Como vocês podem ver, aqui eu não fiz correntes de separação. Por quê? Porque a gente tá diminuindo, tá bom? Eu vou colocar aqui um marcadorzinho de outra cor, um marcadorzinho vermelho, para que quando eu estiver voltando para cá novamente, eu ver que é aqui que vai encerrar a carreira, tá bom? Aqui é o limite da carreira. Olha só a diferença que ficou já. Se eu arrumar aqui, a gente já percebe uma diferença, uma diminuição em relação à posição dos 2 marcadores. Então, eu vou fazer aqui uma correntinha e vou dar continuidade fazendo a repetição da terceira carreira até o final. Cheguei aqui no final, eu volto já fazendo a repetição da primeira. E quando eu chegar aqui próximo do marcador, a gente volta aqui para poder ver o que a gente vai fazer
na diminuição, tá bom? Vamos lá. Pessoal, então aqui eu já terminei a repetição da terceira carreira e já subi com a repetição da primeira. Estou aqui próximo do final da carreira anterior. Aqui eu fiz o leque com 3 pontos altos, 2 correntinhas, vou fazer um ponto baixo aqui na base. E agora é hora de eu fazer a alça. Só que essa alça, ela vai encerrar essa carreira. Então, eu vou fazer ela um pouquinho diferente. Eu vou fazer 2 correntes e vou substituir as outras 3 por um ponto alto. Só que é um ponto alto que eu vou colocar bem nesse espaço aqui e não nesse, tá? As alças, geralmente, a gente fecha nesse, só que dessa vez eu vou colocar bem aqui. Ficando dessa forma, tá? E observe que assim eu já estou no meio da alça, que é onde a gente já vai voltar para a próxima carreira. Vou fazer aqui 3 correntes, vou virar o trabalho, vou fazer aqui um ponto alto separados por uma corrente para cada ponto da base, do jeito que vocês já conhecem como é que é a repetição da segunda carreira, que é a que a gente está fazendo agora. E assim a gente segue, tá? Olhem só. Vou tirar o marcador daqui e vou colocar o marcador bem aqui, ó. Porque aqui agora é o fim da diminuição da cava do braço. Olhem só como tá a diferença de distância de um para o outro. Vou seguir aqui fazendo a repetição da segunda carreira até o fim, e aí eu volto com a repetição da terceira. Quando chegar aqui próximo do marcador vermelho, a gente retorna. Vamos lá. Terminei aqui a repetição da segunda carreira e já comecei aqui a repetição da quarta, me aproximando aqui do fim da carreira anterior. Fiz aqui o leque, estou indo aqui para o último antes do marcador. Vou fazer uma correntinha, vou fazer o primeiro ponto alto, 2 correntes de separação, e aqui no segundo ponto alto, eu vou fazer aquele trabalhozinho de parar o ponto alto com 2 laçadas e fazer um ponto alto nesse espaço bem aqui, olhem só. É nesse espaço bem aqui que eu vou pegar e vou fazer outro ponto alto e vou fechar tudo junto, ok? Eu vou abrir aqui a peça sobre a mesa para explicar melhor para vocês o que a gente vai fazer. Bem, pessoal, então aqui vocês conseguem ver mais nitidamente o resultado das diminuições que a gente fez. Aqui, como vocês podem ver, o trabalho seguiu reto. E agora é o seguinte, agora eu vou parar de diminuir do lado da cava do braço. A gente agora vai seguir reto aqui. Eu tenho aqui, do primeiro marcador até o último pontinho que eu fiz, algo em torno de 7 centímetros de altura, o que eu acho suficiente para todos os tamanhos, tá? O meu ponto, ele é um pouquinho alongado, então, o que eu posso dizer para vocês que algo em torno de 5, 7 centímetros é o suficiente, ok? Principalmente porque a gente vai colocar manga na peça. Então, se a gente cavar muito, se a gente diminuir muito, não vai ficar legal com a manga, ok? Então, eu vou parar por aqui e vou seguir reto desse lado. Porém, do lado do decote, eu vou começar a diminuir para a gente começar a desenhar o decote em V, tá bom? Vou mostrar aqui como é que a gente vai subir reto desse lado a partir de agora. E aqui é muito simples. Agora, a gente vai fazer a repetição da primeira carreira, então, eu subo com 3 correntes que equivalem a um ponto alto e coloco um ponto alto junto a esse ponto. 2 correntes, um ponto baixo aqui no espaço, 5 correntes, um ponto baixo aqui pulando os 2 pontos altos, do jeito que vocês já conhecem, até a gente chegar lá no fim da carreira, tá bom? Vamos lá. Olhem só, pessoal, tô chegando aqui no finzinho da carreira. Aqui eu fiz um leque e agora eu vou encerrar com uma alcinha, que eu vou fazer da seguinte forma: 2 correntes e vou substituir as outras 3 por um ponto alto, que eu vou fazer aqui. Vou contar 3 correntes, 1, 2, 3. E na terceira eu vou fazer um ponto alto. Já ficando aqui tortinho. Vou virar aqui fazendo 3 correntes. E aqui eu reinicio bem parecido do que a gente fez lá nas cavas do braço, tá, pessoal? Não tem nenhuma, como eu posso dizer, não tem nenhuma novidade. É exatamente as diminuições do jeito que a gente fez na cava do braço. 3 correntes. Aqui eu já estou repetindo a segunda carreira. E assim eu venho até aqui, onde a gente agora segue reto, tá? Segue reto, sem nenhuma modificação desse lado. Eu vou colocar o marcador aqui no topo
para indicar que aqui agora é o fim da carreira. Então, agora, eu vou seguir até o fim da carreira, onde eu vou encerrar reto, do jeito que a gente aprendeu, e vou voltar, quando eu chegar aqui próximo ao marcador, a gente retorna. Cheguei aqui, olhem só, já próximo ao marcador novamente, aqui como eu falei pra vocês, a gente seguiu reto, tá? Aqui na cava. Vou fazer aqui o primeiro ponto alto, aqui no último motivo da carreira de baixo. 2 correntes, e agora eu vou fazer aquele ponto altozinho que eu vou parar com 2 laçadas, e vou fazer um ponto alto aqui, pegando esse espaço. Vou prender os 2 pontos altos juntos, dessa forma. Vou subir para a próxima carreira, fazendo 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Viro o trabalho, e vou direto, pessoal, olhem só. Vou pular todo esse espaço aqui, e vou direto aqui para o primeiro espaço do leque seguinte, fazendo assim a nossa alcinha, tá? 2 correntes, e aqui eu faço os 3 pontos altos juntos. E sigo até o fim da carreira. Chegando aqui, eu vou encerrar de forma reta e subo já na repetição da segunda carreira, tá bom? Vou tirar o marcador daqui e vou colocar o marcador bem aqui no topo da alça. Vamos lá. Tô chegando aqui novamente, olhem só onde tá o marcador. Encerrei aqui a repetição da primeira carreira, subi reto para iniciar a segunda. Vou aqui trabalhar sobre o último leque antes do marcador. Faço um ponto alto no primeiro leque, uma corrente. Um ponto alto no segundo leque, uma corrente. No terceiro ponto alto, eu faço aquele ponto alto que eu paro com 2 laçadas e vou fazer um outro ponto alto aqui na terceira corrente da alça, tá? Na terceira correntinha da alça. E fecho os pontos todos juntos, dessa forma aqui. Vou subir agora para repetir a nossa terceira carreira. 3 correntes, viro o trabalho, vou direto para o segundo ponto alto. 2 correntes, vou direto aqui para o terceiro ponto alto e faço um ponto alto, uma corrente. E aqui eu posso subir o marcador, porque agora o finalzinho da carreira é esse bem aqui, ó. O encontro das 3 correntes para subir com um ponto alto. Vou aqui para o próximo espaço. Como o espaço aqui tá curtinho, eu vou logo até o final. E aqui, pessoal, é o seguinte. Eu já estou chegando no tamanho que eu quero para a largura da minha alça, tá bom? Para a parte que vai passar por cima do meu ombro. Eu já estou chegando na largura que eu quero. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que se você quiser uma alça mais fina que a minha, se você precisar de uma alça mais fina que a minha, você pode continuar diminuindo do jeito que você já aprendeu aqui, tá bom? Ou do jeito que você preferir fazer, só é necessário que você faça dos 2 lados iguais. Mas você pode fazer a diminuição da maneira que você quiser. Deixa eu abrir aqui agora para vocês. Então, aqui a gente tem a cava do braço, que como vocês podem ver, a gente fez uma redução até um certo tamanho e depois começou a seguir reto. Aqui a gente tem a abertura da peça, que até um determinado tamanho a gente começou a desenhar o nosso decote em V, e nesse momento eu tenho aqui de largura mais ou menos 6 centímetros, que é o que eu quero para fazer a alça, tá? Para seguir reto até o ombro, onde eu vou fechar com o ombro. Eu vou ficar aqui com um motivo inteiro e 2 motivos pela metade, formando aqui a minha alça. Bia, eu quero que a minha alça fique mais fina. Você pode continuar diminuindo para deixar ela mais fina. Eu quero que a minha alça fique mais grossa. Você pode parar de diminuir antes e começar a seguir reto do jeito que a gente vai fazer agora. A partir de agora, a gente vai seguir reto dos 2 lados, ok? Então, eu só vou começar aqui, fazer algumas carreiras aqui para vocês entenderem como é que a gente vai seguir reto, tá? Para não restar dúvidas. Aqui, eu vou iniciar agora, mais uma vez, a repetição da primeira carreira. Então, eu faço 3 correntes para subir e um ponto alto no mesmo lugar. 2 correntes, um ponto baixo no primeiro espaço, 5 correntes. Um ponto baixo depois dos 2 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos juntos aqui.
2 correntes, um ponto baixo, 5 correntes, pulo os 2 pontos, faço um ponto baixo, e para encerrar a carreira, já que eu vou seguir reto, eu vou encerrar da mesma maneira que eu comecei. 2 correntes, e aqui onde está o marcador, vou tirar o marcador, eu vou fazer 2 pontos altos. 1, 2. Simples assim, exatamente da mesma forma que a gente fazia no começo do trabalho, tá? As primeiras carreiras, começando com a metade de um leque e terminando com a metade de um leque, tá? Então, eu vou dar continuidade ao meu trabalho e a gente vai dar continuidade até quando? Vocês devem lembrar que no começo desse vídeo a gente anotou ali no nosso bloquinho a medida da altura da cava do braço, certo? Pois é, então o que vocês irão fazer? Vocês irão pegar aqui uma régua, uma fita métrica, irão medir desde o marcador, desse marcador aqui, que está indicando a cava do braço. Olha, vocês irão colocar aqui, nessa mesma linha do marcador, e irão medir para cima. Irão fazer as carreiras até que vocês atinjam a medida da altura da cava do braço. A minha peça vai ter em torno de 21 centímetros, de 20 e 21 centímetros de altura da cava. 20 e 21 tá bem aqui, ó. 20 e 21. Então, eu vou fazer a minha peça, a minha carreira, até que eu atinja esse espaço. Você vai precisar fazer a mesma coisa até que você atinja a medida que você anotou para sua peça, tá bom? Seguindo sempre reto a partir de agora. Ok, pessoal? Então, vamos dar continuidade. Bem, pessoal, olhem só. Aqui eu estou com a primeira parte do meu trabalho já concluída. Aqui, como vocês podem ver, o que eu trabalhei a mais, seguindo reto dos dois lados. Vou pegar aqui a régua para mostrar, lembrando que a gente começa a medir a partir da carreira que a gente colocou o marcador para marcar a abertura da cava do braço. E como vocês podem ver aqui, talvez vocês não consigam ver por causa da cor da régua, eu estou exatamente aqui nos meus 20 centímetros, já indo para o 21, que é o que eu queria como altura da cava do braço, tá bom? Então, a partir do momento que vocês alcançarem a altura da cava do braço, vocês arrematarão o seu fio para a gente passar para o outro lado. Um outro detalhe aqui é que a minha última carreira trabalhada foi a repetição da terceira. Então, se vocês puderem deixar igual ao meu, para poder me acompanhar certinho na hora de fazer o fechamento em cima do ombro, ok. Se não puderem, vocês só precisam entender o que a gente vai fazer, tá bom? Aí, pessoal, depois que vocês terminam a primeira parte, é hora de vocês passarem para a segunda parte da frente. E na segunda parte da frente, vocês irão fazer exatamente a mesma coisa. Eu já amarrei o fio aqui, já até comecei a carreira. Eu amarrei o fio aqui onde? Aqui a gente tem os 2 pontos altos da repetição da primeira carreira. Você amarra o fio no primeiro ponto alto. E aí, você começa a fazer a repetição da segunda até chegar no marcador. Essa parte é exatamente igual à primeira parte da frente. Então, o que eu sugiro para vocês? Voltem o vídeo até o momento em que eu começo a ensinar vocês a fazerem essa primeira parte e façam a segunda, tá? Porque é exatamente a mesma coisa, tá? Façam a segunda assistindo a primeira parte, que é exatamente a mesma coisa. Então, eu vou dar continuidade aqui no meu. Quando ela estiver pronta, a gente volta. Bem, pessoal, olhem só, aqui eu terminei as 2 partes da frente do nosso trabalho, e agora é hora da gente fazer a parte de trás, que essa parte começa no marcador e vai no outro, tá? A gente vai fazer essa parte de trás com as carreiras em diminuições, tanto no início quanto no fim. E a gente vai ter a mesma quantidade de carreiras com diminuições que a gente fez aqui na cava do braço, tá bom? Então, eu vou começar amarrando o fio no mesmo ponto aqui onde está o marcador, que é a terceira correntinha da alça aqui, tá? Vou puxar aqui o fio, vou dar 2 nozinhos, ou você pode colocar o fio no trabalho da maneira que você quiser. Vou começar aqui com uma diminuição, então, eu vou fazer 3 correntes. Vou aqui pro primeiro ponto alto, fazer um ponto alto. Aqui eu já coloco o marcador para eu saber que a diminuição está aqui. Uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha,
um ponto alto, do jeito que vocês sabem, essa repetição da segunda carreira. E a gente segue até chegar lá próximo do marcador. Vamos lá. Chegando aqui próximo ao marcador do final da carreira. Olha só. Agora, nesse último ponto alto aqui do leque, eu vou parar ele pela metade e vou fazer um ponto alto aqui no mesmo pontinho onde está o ponto alto da parte da frente. E vou fechar tudo junto. Vou tirar esse marcador daqui. E nós vamos subir para a próxima carreira, fazendo 3 correntes. Um ponto alto sobre o primeiro ponto alto. 2 correntes, um ponto alto sobre o segundo ponto alto. E assim a gente segue a repetição da terceira carreira até a gente chegar do outro lado. Vou colocar o marcador bem aqui, indicando que aqui é o fim da carreira. E sigo a nossa sequência de pontos. Vamos lá. Tô chegando aqui no finzinho da carreira. Vou passar aqui pro último motivo. Vou fazer um ponto alto, 2 correntes. E na hora de fazer o segundo ponto alto, eu vou parar com 2 laçadas na agulha. E vou fazer mais um ponto alto nesse espaço aqui onde está o marcador. E vou fechar tudo junto, tá? Agora, eu vou fazer aqui 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Vou virar o trabalho. Vou pular aqui esses 2 pontos. E já vou para esse espaço aqui, no motivo seguinte, fazer um ponto baixo. Começando a carreira aqui com uma alça. Vou colocar o marcador no centro dessa alça, tá? Para indicar que é aqui que termina a carreira. E aqui eu dou continuidade, 2 correntes, vou aqui fazer a repetição da primeira carreira até eu chegar lá no final dela novamente. Vamos lá. Chegando aqui no finalzinho da carreira novamente, vou fazer um ponto baixo e vou encerrar com uma alcinha. 2 correntes e vou substituir as outras 3 por um ponto alto que eu vou fazer no mesmo ponto aqui onde está o marcador. Agora, a gente vai voltar para a segunda carreira de repetição. Vamos fazer aqui 3 correntes. Um ponto alto sobre o primeiro ponto alto, uma corrente, um ponto alto sobre o ponto alto seguinte, uma corrente, um ponto alto sobre o ponto alto seguinte, uma corrente, e assim a gente segue repetindo a segunda carreira da maneira que vocês já conhecem, tá? Eu vou subir aqui com o marcador, vou colocar o marcador bem nesse cantinho aqui, e vou dar continuidade até o fim da carreira. Tô chegando aqui no finalzinho da última carreira. Vou fazer uma corrente e o último ponto alto aqui dos 3, eu vou parar com 2 laçadas e vou fazer um ponto alto na correntinha central da alça. Agora, eu vou para a última carreira com diminuição. 3 correntes, viro o trabalho, faço um ponto alto no primeiro ponto alto, faço 2 correntes, faço um ponto alto no segundo ponto alto. Vou trocar esse marcador de lugar. E aí, eu sigo repetindo a terceira carreira. Vamos lá até o fim. Chegando aqui, próximo ao fim da carreira, vou fazer uma correntinha, fazer o primeiro ponto alto, 2 correntes, o segundo ponto alto eu paro com 2 laçadas e faço o terceiro ponto alto, pegando aqui esse espaço vazio e fecho tudo junto. Vou abrir rapidinho aqui para vocês verem. Bem, pessoal, nesse momento, a gente tem aqui na parte das costas a mesma quantidade de carreiras que a gente diminuiu na parte da frente, tá? Então, o que que a gente vai fazer aqui? A gente, a partir de agora, vai seguir reto, tanto de um lado quanto do outro, tá bom? E seguir reto é fazer exatamente o que a gente fez aqui no começo, ó, daqui pra cá, exatamente a mesma coisa. Eu vou fazer apenas essa primeira carreira para não restar dúvidas. Então, a gente vai iniciar aqui, na primeira carreira, fazendo 3 correntes, que equivalem a um ponto alto, virando o trabalho, e fazendo um ponto alto no mesmo lugar. Nós estamos aqui repetindo a primeira carreira de repetição. Venho aqui fazer um ponto baixo, 5 correntes, e assim eu sigo do jeito que vocês já sabem até o fim da carreira. Estamos chegando aqui no finalzinho da carreira. Fiz aqui o lequezinho, tô fazendo aqui a última alça,
1, 2, 3, 4, 5, vou fazer um ponto baixo, vou fazer 2 correntes, e aqui onde está o marcador, eu vou fazer 2 pontos altos, para terminar a carreira da mesma maneira que a gente começou. Aqui, agora, você já sabe que a próxima carreira a você fazer é a carreira repetição da segunda. E o que que a gente vai fazer aqui, pessoal? Agora, a gente vai dar continuidade de forma reta, tá bom? E a gente vai fazer isso até faltar apenas uma carreira para a gente ter a mesma quantidade que a gente fez aqui na frente. Vou dar para vocês um exemplo, contando aqui a minha quantidade de carreiras. Eu tenho na parte da frente, olha só, na parte da frente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 carreiras. Eu tenho 17 carreiras na parte da frente. Então, eu vou fazer aqui na parte de trás 16 carreiras, uma carreira a menos. Eu já tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, falta 9 carreiras para eu chegar onde eu quero. Vocês irão fazer a mesma coisa. Contem quantas carreiras você tem na frente e faça uma carreira a menos a parte de trás, tá bom? Vamos avançar.